de que os réus aqui presentes, eles não buscaram se comunicar com as pessoas que estavam do lado externo da caverna, após os primeiros contatos. Há relatos na nossa empresa de funcionários que ficaram presos e que a principal preocupação deles era justamente a comunicação. Sendo assim, eles buscavam o tempo todo formas de se comunicar com pessoas que estavam do lado de fora, tanto para serem confortados, senhores, como também para saber a quantas iam a escavação. Ok, obrigada, defesa. 3 perguntas. Primeiramente, antes da pergunta, eu quero pedir profissionalismo das partes das vítimas, das testemunhas, não se posicionando e apresentando os reais riscos. Senhor, eu só apresentei o que aconteceu a minha na nossa pergunta, empresa. então, ela é: o senhor afirmou, com toda certeza, baseado nos seus anos de estudo, de conhecimento, que não deveriam ser feitas novas tentativas de fuga. Confere? Não. O senhor disse que, tenho gravado, o senhor afirmou que novas tentativas poderiam haver riscos de... Eu não falei isso. Eu falei que uma caverna de rocha calcária, ela tem risco de deslizamentos. Exato, na tentativa da fuga. Não falei na tentativa de fuga. Falei que quando Por favor, que você... eu peço revisão, então, porque... Quando você vai explorar uma caverna, você deve saber que uma caverna de rocha calcária, ela tem risco de deslizamentos. Então, Apenas... isso deixa evidente que os réus não poderiam tentar a fuga, pois poderiam morrer trucidados pelas pedras, pela condição da rocha. Doutor, só faz a pergunta e a testemunha responde. Então, a minha pergunta é: existe risco de desmoronamento uma vez que houvesse a tentativa da fuga da caverna ali por pessoas amadoras? Senhor, os meus 5 anos de estudo e toda a minha... É sim ou não? Sim ou não? Doutor, deixa a testemunha responder. Com os meus anos de estudos, eu não estou aqui para julgar se havia certeza. risco no momento que a pessoa iria tentar a fuga. O senhor Eu não quero pode... Então, saber. só um minuto, doutor. O senhor não afirma, então. O senhor só... Não. Ok, doutor. Já não o senhor foram as 3 veio perguntas? Já foram feitas 3? Se já foi feita, ok. O senhor está dispensado, muito obrigado. Obrigado. Certo. Bom dia, senhor Rafael. O senhor Bom poderia primeiro se apresentar para que todos aqui saibam quem é você? Então, O senhor permaneça sentado, por gentileza. Será? Tá bem. Eu sou um ex-membro da fundação e eu era um amigo muito antigo do falecido. Eu tive que sair da... Não que eu tive. Eu saí da fundação por certas desavenças. Certo. O senhor realizou, enquanto participava da sociedade, diversas expedições com o senhor Wetmore. Era comum que ele levasse consigo os dados? Sim, ele levava os dados para promover entretenimento nos intervalos e descansos. E ele dizia que os jogos promoviam paz, diversão. Certo, obrigado. Sem mais perguntas. Ok, defesa, 3 perguntas. Bom, eu quero perguntar qual o tempo dessa suposta amizade, uma vez que o apresentado aqui não demonstra caracteres psicológicos abalados. Qual o tempo da sua amizade com o falecido? Mais ou menos 10 anos. Doutor? Quero perguntar se Roger era o líder daquela expedição e ele teria colocado em risco a vida de todos esses sobreviventes, encaminhando eles àquela... São duas perguntas aqui. Vamos fazer por partes. A primeira. Eu não posso responder. Eu era amigo dele, não estava na expedição. Então é uma afirmação, uma pergunta. Refaça, doutora. Roger era o líder. Ele colocou então em risco a vida desses sobreviventes, encaminhando-os àquela caverna? Não posso dizer, eu não estava na expedição. Eu sou apenas um amigo dele. Doutora, mais alguma pergunta? Concluído. Ok, obrigada. Obrigado. Muito bem, após ouvirmos então as alegações preliminares, o interrogatório dos réus, as testemunhas da acusação, nós passaremos a ouvir as testemunhas da defesa. Chamamos então a primeira testemunha da defesa, a senhora Andréia. Bom, a primeira pergunta seriam quais as consequências da automutilação? Isso seria uma viável?
Não seria viável, porque morreriam de hemorragia ou infecção, devido ao não conhecimento de técnicas apropriadas para tal procedimento, sendo que também não possuíam instrumentos cirúrgicos naquela ocasião. Ok. E mais uma pergunta. Eles poderiam, como proposto, beber da própria urina? Seria uma situação viável a eles também? Não, isso tornaria a situação ainda bem pior, porque a urina de uma pessoa desidratada, ela torna-se mais densa, ela aumenta o nível de sais, ácidos e eletrólitos, tornando-a menos fácil de ser eliminada. Perfeito, seria isso. Acusação, 3 perguntas. Se na caverna um ambiente inóspito, há bactérias. O corpo de Roger, se fosse infectado e eles ingerissem a carne, poderia acarretar na morte dos outros? Depende do organismo de cada um. Doutor? Nenhuma pergunta a mais. Ok, obrigada. Passamos a ouvir o senhor Hildo. Testemunha. Senhor Hildo, qual é a profissão do senhor? Psicólogo. Psicólogo. Defesa, 3 perguntas. Bom dia, senhor Hildo. Sim. Gostaria de perguntar ao senhor como fica o estado psicológico de uma pessoa após tanto tempo presa em uma caverna diante de tudo que foi exposto aqui. Eles teriam condições de proceder de maneira racional? O ser humano, quando se encontra em qualquer limitação, seja ela restrições físicas, seja ela por falta de alimentação, escuridão, aos poucos ela perde a sua racionalidade. Lógico, tem uma variação de cada ser para cada ser humano, mas ela perde a sua racionalidade. Aliás, o ser humano não é tão racional em todos os momentos, né? Então acho que a racionalidade, numas condições limitadas físicas como aquela, ela diminui em alto grau. Até agora, medir isso matematicamente na psicologia, não há uma matemática para fazer isso, mas é considerável a perca e leva a atitudes irracionais. Correto. Gostaria de perguntar também que tipo de traumas acarretariam na vida dessas pessoas após o estresse pós-traumático, no caso, no decorrer de sua vida, após eles terem saído, o que poderia ter de prejuízo na vida deles, psicologicamente falando? Depressão, esse tipo de situação. Faça a pergunta de novo, acho que não entendi. Que tipo de traumas essas pessoas carregariam depois dessa experiência que tiveram na caverna, tendo que comer a própria carne de um semelhante, e ao período que ficaram em cárcere? Pessoal, o trauma tem a ver muito com a circunstância, né? Pela circunstância, por exemplo, se ele estava numa circunstância realmente de extrema necessidade, o ser humano esquece. Eles teriam condições de tocar a vida normal, entende? Agora, se eles estariam numa condição favorável, aí comer carne humana não seria. Mas, segundo as circunstâncias, naquelas circunstâncias, o ser humano, eu acho que não levaria trauma, eles levariam vida normal. Ok. Volto a dizer, dentro daquelas circunstâncias. Senhor Hildo, alguém que estava fora do seu estado racional teria racionalidade para propor o jogo, as pessoas concordarem e julgarem conforme o jogo? Teria, mesmo que fosse irracional, mas é uma proposta. Acusação? E a família? Levaria algum trauma com a morte? A família do senhor Roger? O luto todo mundo passa. Isso é indispensável. Com certeza, ao luto de uma morte de uma pessoa que falece, talvez o luto dela seria um pouco maior pela curiosidade de saber o que realmente ela tinha acontecido, né? Mas como todas as notícias não são cabíveis à realidade, são imagináveis,
Então, acho que o luto seria possível superar, mas com maior tempo possível, um distanciamento maior. Porque quando o ser humano fica curioso o que aconteceu, eu acho que o trauma se intensificaria. Mas seria possível superar o tempo. Não mais perguntas. Ok, obrigada. Excelência, peço permissão para a familiar de Roger depor. Já, doutora, já passou o tempo, tá? Ok, obrigada. Então, agora, ouvidas os réus, as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa, eu vou passar a palavra para as alegações finais. 5 minutos, um único promotor e um único advogado vai fazer o encerramento do nosso júri antes da votação dos jurados. Passo a palavra à acusação. Recapitulando o que foi feito, foi alegado que seria o menor número e houve uma contradição. Um disse que o número do Roger caiu 6, outro disse que caiu 2, teve um número menor ainda que foi 4. Questão de ordem, excelência. Pois não, doutora? Peço para que tomem Desculpe, as me devidas equivoquei. atenções. Foi 4. Ok, Ótimo. ok. Tudo bem? Mas não houve equívoco, certo? Não, equívoco meu. Portanto, 4 é menor que 6. Algo que eles aplicaram para desempatar o menor número. Eu pergunto, depois dos depoimentos, vocês ainda têm alguma dúvida quanto ao veredito de vocês? Nenhuma? Se tiverem, eu tiro e a gente vai chegar à verdade juntos. Acho que a verdade, em boa parte, já foi exposta. E eu queria só ressaltar que, independente do que seja, a lei é a lei. Se não for aplicada uma jurisprudência firme, a norma da nossa lei vai ser jogada fora. A lei não ensinará mais nada. Se eu tiver uma dívida com alguém, eu levo alguém para uma caverna, simulo uma expedição, desmorono, mato a pessoa, estou numa situação que não vale nada. Ou seja, se eles estavam dentro daquela caverna, recorreram a um jogo e tinha alguém para dar credibilidade a esse jogo, esse alguém era o Estado. E esse mesmo Estado, com suas leis positivas e impostas, está aqui para garantir a segurança de todos, a segurança. Portanto, dou como encerrada a minha fala. Senhores jurados, excelentíssima. Gostaria de me dirigir agora diretamente aos jurados. Gostaria de questioná-los. Qual a função da pena? Eu mesmo lhes responderei. A função da pena é ressocializar o indivíduo. Pois bem, aqui estamos diante de pessoas que não precisam ser ressocializadas. São trabalhadores, são pessoas que têm em casa a família aguardando hoje por eles. Então, não se faz necessária essa ressocialização. Questões de ordem? Não, doutor. Como que uma lei que prevê matar vai ressocializar alguém? A lei é a lei. Doutor, isso é debate oral, ele só está fazendo a conclusão. Tudo bem, eu só agora, queria expor certo? a minha opinião. Certo. Obrigado. Doutor, pode prosseguir. Concluindo, então, essas pessoas não precisam ser ressocializadas. Eles já tiveram a própria punição. São aqui pais de família, são trabalhadores. Então, cabe a eles hoje apenas o cumprimento da justiça. E a lei que tanto é enfatizada, que deve ser cumprida, não se fez cumprir no momento em que eles precisaram. Simples assim. Vamos condená-los à morte hoje? Vamos condená-los duplamente à morte, uma vez que omitiram socorro quando foi necessário, e agora, querendo por vingança condená-los, sentenciá-los à morte. Senhores, eu apelo agora neste momento às suas consciências, às suas convicções, para que tomem a decisão correta, para que façam aqui justiça ao invés de vingança. E mediante a tudo que foi exposto, se um de vocês ainda estiver em dúvida, eu peço que na dúvida, eu clamo a máxima do direito penal. Na dúvida, pro réu. Muito obrigado, tenho dito. Muito obrigada. Eu convido agora o Conselho de Sentença a se retirar comigo para a sala apartada, onde nós ouviremos o veredito final de vocês. De estarmos participando dessa atividade, a gente estava comentando ali com o grupo de jurados, né? O quanto a gente foi encantado, realmente. Fiquei muito apaixonada, mais do que eu já sou por vocês, porque vocês deram um banho nesse júri. Um banho. O pessoal dizendo ali, nossa, que surpreendente ver. Eles têm 60 dias de faculdade, gente.
60 dias de aula praticamente, né? Então, realmente estão muito de parabéns. Isso mostra a dedicação de vocês, mostra o empenho que vocês tiveram. É um grupo muito comprometido, vocês estão de parabéns. Foi um excelente júri, não foi um bom júri, foi um excelente júri, na minha opinião. Tá? Parabenizar até os acusados vivendo esse papel, né? As duas familiares que viveram. Não é fácil viver esse papel, é um papel chato, né? Porque ficar ali o júri todo numa posição só, enfim, então participaram muito bem, né? As testemunhas todas, até o professor Hildo, que é professor do primeiro período junto comigo, também participando, né? Na disciplina de sociologia. Tu tá com a sociologia, né? Mas tu és psicólogo também, né, Hildo? O professor Hildo é psicólogo mesmo, tá? E a esposa do Juliano, do nosso acadêmico aqui, da defesa, que veio de testemunha, né? Tem mais familiares que eu não tinha visto no início aqui, que chegaram depois. Os demais familiares são muito bem-vindos. Então, a gente fica muito feliz de poder participar de um momento desse e ver, sobretudo, não é? O empenho de vocês, a dedicação, as primeiras leituras do direito que nos encantam, nos deixam com dúvidas também, porque essa obra é uma obra complexa, ela tem muitas possibilidades de interpretação, de debate, né? O estado de natureza, o direito positivo e outras questões. Claro, cada disciplina tira da obra o que lhe interessa no seu conteúdo também, mas eu acho que é uma obra belíssima. Estava aqui tendo 1000 ideias ouvindo vocês sobre uma série de questões que ainda são muito recorrentes na nossa sociedade, argumentos que se usam, né, como a questão da família, como outras questões que vieram à tona, que são usadas realmente nos júris da vida por aí, como retórica, como argumentação. Acho que é um júri muito rico do ponto de vista da argumentação jurídica, daquilo que se usa como argumentação. Mas do ponto de vista da atividade em si, eu fico muito feliz de ver o altíssimo nível que vocês trouxeram a esse júri, falaram bem, estão de parabéns na oratória, fiquei encantadíssima, né? A postura já, enfim, não é fácil, né? Para vocês jovenzinhos a dominar também a linguagem mais jurídica, que é uma linguagem mais oficial, evidentemente, então, e conseguir efetivamente mostrar o conhecimento do livro, da obra, enfim, e começar principalmente a desenvolver a oratória, né? Que também um dos grandes critérios dessa atividade é para o aluno não ficar só aquele aluno sentadinho lá na sala de aula, vendo matéria, conteúdo, ou fazendo as leituras, mas é o aluno também poder falar, né? Começar a desenvolver a oratória, que é importantíssima na nossa profissão também, né? Tá? Então, dizer que eu estou muito contente, muito satisfeita. E o professor Hildo vai dar uma palavrinha também, as percepções dele. Veio aqui participar conosco, a turma dele está aqui também. Então, professor Hildo, a palavra é tua. Gente, tá ligado? Não. Tá ligadinho. Alô. Gente, um dia me ensinaram que um júri era um grande teatro psicológico, né? Eu digo, pô, que vergonha isso, né? Pensei como fazer um júri um teatro psicológico, né? Mas depois, estudando a psicologia, vendo alguns júris, o próprio júri aqui, né? O quanto, mesmo não sendo um júri real, no sentido de concreto, um aprendizado, eu vi quantas emoções, até a própria minha emoção, ela vem à flor da pele. Ela vem, mesmo que eu não queira, eu tomo posição, eu queria ser neutro, mas não consigo, enfim. Então, fiquei encantado dos dois lados, sinceramente, embora que eu queria que ganhasse um lado no meu fundo do meu coração, mas eu não vou dizer qual é o lado. Mas eu fiquei encantado dos dois lados. Eu vou dizer dos dois lados o que mais me encantou. Primeiro, o pessoal da promotoria me encantou quando eles botaram os caras vir um a um aqui. Digo, agora foi pro Beleléu. Porque ali foi uma artimanha, jogada muito boa, porque eles queriam saber se coincidiam os dados, né? Sim. Pessoal, isso eu achei genial da parte de vocês. Genial de verdade.
Claro, pessoal. Se fosse um júri de verdade, que esses 4 réus que estão no céu, não no inferno, né? Tivessem participado, talvez as coincidências seriam maiores, né? Ou menores, não se saberiam, né? Então esse lado me encantou. Agora me encantou do outro lado, né? Não sei o seu nome. Douglas. No final ele usou minha disciplina também, né? Tem que usar, né? De uma maneira, quando ele, não sei se o pessoal prestou atenção, mas falando sério, gente, quando ele usou aquele argumento, gente, para que serve a pena? Sim. Vocês prestaram atenção nisso? Ótimo argumento. Júri, vocês também levaram isso em conta na votação? Para que serve a pena? Aí ele respondeu, serve para ressocializar o indivíduo. Mas para que condenar aquele cidadão que já tinha uma família, que já tinha Isso eu achei fantástico. Quer dizer, analisar a pena no contexto. Quando eu vou devolver esse indivíduo para a sociedade, qual é o perigo real que ele tem de novo? Porque aplicar pena, pessoal, aplicar pena por pena, não adianta. A pena tem que ser um momento que um indivíduo realmente refaz a sua consciência e depois possa voltar à sociedade. Eu teria outros casos que eu conto, mas, professora, eu queria só ressaltar essas duas. Acho que para mim, foi os 2 momentos auge, meu orgasmo psicológico aqui.